Olá pessoal, aqui é o professor Flávio Coutinho e nesse vídeo eu quero mostrar para vocês algo que talvez seja óbvio, algo que talvez vocês já saibam, mas pode ser que tenha alguma novidadezinha, que é as formas que a gente pode utilizar para incluir código JavaScript em páginas web. Vem dar uma olhadinha nisso aqui comigo. Quando a gente está na web, a forma da gente incluir JavaScript é pelo arquivo HTML. E a gente tem três formas de fazer isso, assim como o CSS. A primeira forma é a forma externa, que você escreve um arquivo JavaScript separado. E, gente, essa é sempre a melhor, tá? A forma externa, a gente usa a tag script e o atributo src, que vem do inglês source, fonte, e a gente passa o caminho para o arquivo. Nada demais. A gente não precisa escrever nada entre a tag de abertura e fechamento, tá? Não precisa escrever nada. Mas lembre-se que é obrigatório você ter tag de fechamento. E você pode incluir isso em qualquer lugar do arquivo HTML, para ser sincero. Tipicamente, escolhe-se dentro do head ao final dele ou dentro do body ao final dele. E é aqui que está a novidade que talvez eu venha trazer para vocês. Qual que é a diferença desses dois? Onde que é melhor? Tem um lugar melhor. A segunda forma é a forma embutida, que a gente usa o mesmo elemento script, só que sem o atributo src. E aí a gente vai lá e coloca o código JavaScript aqui dentro. O principal problema aqui é que a gente não possibilita o reaproveitamento de código. Se você tem 10 páginas e as 10 usam o mesmo JavaScript, você vai ter que repetir o código JavaScript nas 10 páginas. Ainda assim, tem uma forma que consegue ser pior, que é a inclusão inline. E ela só funciona em alguns casos, não é para tudo. Só quando a gente quer atribuir eventos. Não usem isso, gente. Isso aqui não tem reaproveitamento nenhum e, além de misturar código JavaScript e HTML num mesmo arquivo, aqui você mistura duas linguagens numa mesma linha de código. E agora vamos para o que talvez seja novidade para vocês. Vamos entender isso aqui. Bom, a melhor forma é a inclusão por meio de arquivo JavaScript. Mas vamos entender como que ela funciona. Assim que o navegador recebeu o arquivo HTML, ele começa a fazer parsing desse arquivo, que nada mais é do que ir lendo o código fonte para entender o que está ali dentro e fazer as coisas necessárias. Por exemplo, mandar baixar outros arquivos, arquivo JavaScript, CSS, imagem, ou montar o DOM, que é a árvore que representa a estrutura de elementos viva, referente ao código-fonte HTML da página. Então, isso é fazer o parsing. Então, vamos ver esse caso. Quando a gente está incluindo um JavaScript dessa forma, o navegador ele vai lá, ele começa a fazer parsing do arquivo HTML. Aí ele foi lá e encontrou isso aqui. No que ele encontrou, ele interrompe o parsing, ele começa a baixar esse arquivo, demorou esse tempo aqui referente à linha verde, e depois que ele terminou de baixar, ele começa a executar esse arquivo. Só depois de terminar de executar é que o navegador vai voltar, vai despausar o parsing, a leitura do HTML, né, e vai lá, terminou até o final sem ter que baixar mais nenhum JavaScript. Isso aqui tem um problema que é o seguinte, se a gente coloca esse script lá no head da página, vai acontecer isso aqui. E o body ele só aparece mais para frente, depois desse arquivo. E aí o navegador ele ficou parado, sem mostrar nada visível, nada útil para o usuário, todo esse tempo aqui que ele estava baixando o JavaScript e executando ele. Então o usuário se depara com uma tela branca quando a página carrega e fica muito tempo só vendo essa página em branco. Isso é muito ruim. E aí, em vez de a gente incluir isso aqui no head, a gente poderia incluir ao final do body. Melhora, tá? Melhora. Porque essa linha verde e a vermelha, elas estariam mais para o final. Já teria dado tempo para o navegador ler o arquivo HTML, fazer parsing dele quase todo. Então o usuário já estaria vendo coisas úteis, por mais que talvez ele não pudesse interagir com elas ainda. Então é melhor você incluir ao final do body do que ao final do head. Mas para aí que a coisa mudou um pouquinho. Olha que legal. Foi introduzido esse atributo
async para a tag script. O que esse async faz? Ele permite que, mesmo enquanto o arquivo JavaScript está sendo baixado, o navegador ele continua fazendo parsing. Ele só fica pausado enquanto ele está executando o JavaScript. E tem um probleminha desse async, que é o seguinte: se você tem vários arquivos JavaScript e um depende do outro, o async ele não garante que esses arquivos vão ser executados na ordem que eles foram definidos ou incluídos no seu HTML. Então, se existir uma ordem que eles têm que ser executados, esse async aqui ele pode causar problemas. Então está tudo perdido, Coutinho? Não, claro que não. Foi introduzido, além do async, o defer, que é um outro atributo booleano para a tag script, que é fantástico. Olha que legal. A ideia é que a gente vai incluir os nossos scripts lá no head mesmo. E aí o navegador vai começar a baixar esses arquivos JavaScript o quanto antes. Antes mesmo dele começar a ler o que tem no body. Defer em inglês significa atrasar. E o que vai ser atrasado aqui? Ele vai atrasar a execução desse arquivo. Para quando? Para depois que ele terminar 100% do parsing do HTML. Além disso, o que a gente vai ter aqui? A ordem com que a gente incluiu os arquivos na página HTML vai ser respeitada, não para baixar necessariamente, mas para executar os arquivos. Então você pode ficar tranquilo que usando o defer, se você usar isso aqui dentro do head da sua página, todos os seus arquivos JavaScript vão começar a ser baixados o quanto antes, mas eles só vão ser executados depois que o HTML tiver todo sido lido e, entre aspas, parseado, o que é o melhor dos mundos. Portanto, gente, a melhor forma da gente incluir JavaScript em páginas web é a gente colocar a tag script com o atributo defer e isso aparecer no head da página, porque ele vai começar a ser baixado o quanto antes, mas só vai ser executado na ordem correta ao final, depois que o navegador tiver concluído, terminado de ler todo o HTML. São coisas que parecem pequenas, mas que quando você vai executando todas as boas práticas, você percebe que o desempenho de um site pode ficar muito melhor do que ele estava antes. Especialmente se é um site que tem muitos arquivos JavaScript, imagens, arquivos CSS e tal. E é isso, turma. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma questão, vocês podem postar aqui nos comentários. Peço a vocês para curtirem, se inscreverem no canal. Um abração para todos e até a próxima.